Tudo bem, meus queridos alunos? Nós vamos hoje para a segunda aula a respeito da pós-modernidade. Eu disponibilizei aí uma imagem que serve para que a gente faça aí uma reflexão crítica e, quem sabe, nós possamos discuti-la na área de discussão, na nossa tarefa. Tá? Vamos pensando aí. Vamos alimentando a nossa reflexão através da aula. Na última aula, nós terminamos no slide em que falava resumidamente do relativismo. Então, eu trouxe aqui o resumo aí da última aula, falando da pós-modernidade e o relativismo esmagando ali o ser humano, né? E do lado vem a frase: ao decretar que Deus não existe, o homem pós-moderno rejeita qualquer padrão de moral e de verdade. Então, na nossa última aula, nós falamos exatamente do poder que o relativismo na sociedade pós-moderna tem, a ponto de esvaziar discursos importantes, né, discursos filosóficos, sociológicos. A pós-modernidade, através de todo esse vazio existencial que ela prega, esse vazio de referência, né? O Protágoras, lá na Grécia Antiga, criou para nós aí o relativismo ético e moral, e a partir da ideia do Protágoras que o homem é a medida de todas as coisas, o ser humano, então, passou a relativizar verdade, virtudes. Então, o amor passou a ser relativo do ponto de vista daquele que quer esvaziá-lo. A justiça passou a ser relativa do ponto de vista daquele que quer esvaziá-la, e assim sucessivamente. Então, quando se decretou, né, que Deus não existe, o padrão de moral e de verdade também deixou de existir e começou necessariamente a impor uma predisposição de que vale aquilo que eu penso, vale aquilo que eu acredito, vale o meu ponto de vista, desconsiderando totalmente a pesquisa, a ciência, né, sobretudo as ciências humanas que trabalham com esse universo, né, da área social, política, filosófica, relacional. Então, as ciências humanas foram naturalmente relativizadas e esvaziadas de acordo com esse paradigma de que tudo é relativo. E isso é uma forte tendência do mundo pós-moderno, e foi assim que nós encerramos o vídeo da aula passada. Adiante, trouxe aqui para vocês uma escalazinha para mostrar a evolução, né, do homem e da sociedade como um todo. Nós iniciamos ali na sociedade de coexistência, na sociedade agrária, em que o homem vivia da caça, da pesca, e tudo aquilo que ele produzia, o que ele ia atrás, era para o seu consumo, era para a sua sobrevivência. Depois nós passamos a viver através da sociedade que vai produzir através de irrigação, através da agricultura, né, vai desenvolver ali elementos, né, dessa agropecuária e dessa agricultura bastante rústica, né? Não é ainda aquela que vai usar a mecanização, a tecnologia que hoje a gente vê no agronegócio. Depois nós passamos para a sociedade das invenções, a sociedade industrial, que é aquela marcada necessariamente pela descoberta da máquina a vapor, e com ela toda a mudança, toda a tecnologia, toda a reviravolta que a máquina a vapor trouxe para essa sociedade, impondo a ela uma mudança, não só do paradigma industrial, do paradigma econômico, mas também do paradigma social. Passamos então para a sociedade em que o computador foi inventado, né, essa distribuição da informação, logo, logo veio o celular, e necessariamente nós migramos então com o smartphone, com o iPhone, com todas as tecnologias digitais e as redes sociais, nós passamos para essa sociedade 5.0, né, que é a super smart sociedade, a sociedade, né, super smart, que é aquela que vivencia praticamente o mundo nas suas mãos através do aparelho celular e de toda a tecnologia que é a nós disponibilizadas através desses aparelhos. É importante aqui fazer uma menção, né, de que a nossa sociedade da imagem, essa sociedade relacionada com
a imagem, como essa imagem se apresenta para nós e como nós temos aí, mantemos um contato com essa imagem, vamos reportar aí o século IV a.C., para vocês verem como que isso faz parte da vida do ser humano, né? Não é de agora. Trouxe aqui o mito da caverna, a alegoria da caverna, e lá no mito da caverna, resumidamente, quase todos vocês que já tiveram a oportunidade de aula de filosofia, ou mesmo as minhas aulas, já tiveram a oportunidade de discutir comigo essa temática da alegoria da caverna. Vou retomar aqui de uma maneira bem sucinta, né? A imagem, né, na sociedade da caverna, no mito da caverna, melhor dizendo, mostrava ali como que os prisioneiros da caverna viviam o tempo todo confundidos, né, inebriados por uma falsa imagem. Né? As imagens distorcidas, as imagens cópia, as sombras e as silhuetas que eram projetadas pela fogueira no fundo da caverna traduzia para os prisioneiros que a vida toda nasceram e viveram e que estavam acorrentados no interior da caverna e que não conheciam outra visão senão as imagens distorcidas no fundo da parede da caverna, eles então se confundiam e pensavam que todas aquelas imagens e sombra era a realidade das coisas. Então, a necessidade aí da imagem é histórica, né? Vocês verem como que os prisioneiros no mito da caverna já se confundiam, já enganavam, já tinham uma visão distorcida da realidade, acreditando que aquelas sombras, que aquelas cópias, que aquelas silhuetas que eram projetadas pela fogueira da boca da caverna representava para eles a realidade. Até então, né, até que aquele prisioneiro se libertou, veio do lado de fora e conheceu a realidade, os outros continuaram na prisão, na escuridão, acreditando que aquelas sombras e aquelas silhuetas eram a verdade das coisas. Né? Então, isso mostra, gente, que desde o século IV a.C., na Grécia Antiga, a imagem já era importante, a imagem já era uma referência e também já era motivo de confusão, de distorção, né? De fazer com que o ser humano fosse entorpecido, inebriado e perdesse ali, né, o crivo crítico, né, das suas faculdades mentais, tamanha influência que a imagem tinha já naquele período, e isso é naturalmente muito maior hoje nessa sociedade totalmente da imagem, né, que nós, imagética, né, que nós vivemos. Bom, vamos adiante. Olha, os prisioneiros, então, tomam essas imagens como se fossem verdadeiras. A projeção das imagens, né, fazem parte da história do ser humano, sempre fizeram. Eu coloquei aqui para vocês, né, uma imagem aí, de uma pintura rupestre, para mostrar para vocês que a imagem já era ponto de definição da vida, de Deus, da morte, né, da família, de como essa sociedade se organizava. Basta a gente olhar para essa pintura rupestre aí do seu lado e nós vamos perceber o que essas imagens queriam traduzir, né? Como que a imagem já era importante mesmo nas sociedades rupestres, em que os indivíduos se comunicavam e deixavam um legado de arte, de cultura, através da pintura para os seus descendentes. Então, isso mostra, gente, que de fato nós sempre fomos voltados e sempre estivemos ligados à imagem. Tá? Não é, então, uma criação do agora. O agora, a pós-modernidade, ela ressuscita, vamos assim dizer, aspectos interessantes, né? Envolvendo o ser humano numa armadilha de suposições ou composições que grande parte das vezes não são verdadeiras e que vêm nos confundir. E isso tem um resultado político, isso tem um resultado econômico, isso traduz, né, em resultados concretos na alteração da vida e do comportamento humano nessa sociedade pós-moderna. Tem aí uma imagem muito interessante que vai vivenciar, né? Representar para nós aí a sociedade da imagem. E eu recortei aqui um trecho, né, da obra do Baudrillard, em que ele vai dizer, olha, a cultura dominada por imagens, onde a mídia tem um papel fundamental na produção de narrativas que criam um universo de ilusões, né? O espetáculo midiático atinge as diversas esferas sociais,
produzindo uma realidade à parte, ou o hiperreal. É exatamente essa a condição. Hoje nós vivemos esse hiperreal. Vivemos uma sociedade marcada por aspectos que não são reais, né, de pleno corte. Assim como as imagens rupestres, assim como o mito da caverna e as silhuetas, as sombras projetadas no fundo da caverna, representavam recortes sociais, mas não eram a realidade. Essas imagens do cotidiano dessa sociedade imagética que nós vivemos hoje, ela também traduz esse papel fundamental aí na produção de narrativa, na produção desse universo de ilusões. Hoje, na sociedade midiática ou imagética, o consumo é sinônimo de felicidade. O aparecer, o mostrar a aparência é uma necessidade grande, né? O ser humano se mostra como necessidade de realização da vida, de realização da sua própria espécie, do seu ego, do seu prazer, né? Então, essas ilusões criadas pela sociedade da imagem, elas vão levar o ser humano a algumas motivações que são positivas, mas elas também levam a desmotivações que levam a traumas, que levam a transtornos, que levam a problemas psicológicos, que levam a depressões. E é exatamente em cima dessa realidade da imagem que o Freud desenvolveu a teoria da psicanálise dele. Daqui a pouco nós falamos um pouco melhor disso. Então, a frustração, o desejo, a imagem, as taras, né? Aquilo que o ser humano desenvolve, projeta como sonho, como futuro, e a não realizações desses sonhos, desses projetos, vai necessariamente desaguar ou em crescimento, em maturidade, ou em prejuízo, em fraqueza, em necessidade de um acompanhamento emocional, psicológico, terapêutico e até com o uso de medicações, né? Então, esse espetáculo midiático, ele frustra. Esse espetáculo midiático, ele me cativa. Ele me incita a comprar o que eu não preciso. Ele me faz traduzir em comportamentos que eu talvez não faria se não fosse pela influência que a mídia tem, pela influência que os recursos e os meios midiáticos chegam até nós, né? Nós temos aí uma série de youtubers e canais no YouTube que vem compondo uma série de comportamentos que são extremamente negativos, né? Sobretudo para as crianças e adolescentes. Há crianças vivenciando realidades dos youtubers que não são realidades reais e muito menos viáveis para que jovens possam ver. Eu vejo, por exemplo, crianças e adolescentes assistindo a cultura, por exemplo, da trollagem, que é você ficar fazendo pegadinhas, ficar fazendo brincadeiras de mau gosto, que se aproximam ou se comparam muitas das vezes com o bullying, né? Então, passa, é só uma trollagem, é só uma brincadeira e tal, e o tempo todo os canais estão aí, sobretudo os canais infantis, estão ensinando essa cultura da trollagem, e a cultura da trollagem tem virado bullying na sala de aula, na convivência de trabalho, na convivência da escola, e isso não tem traduzido para nós em resultados positivos, né? Mas para a grande maioria das pessoas, quando nós somos envolvidas nesse discurso, nesse debate, quando nós provocamos famílias, jovens, adolescentes, para que se despertem em relação a esses malefícios que às vezes os canais e os programas e os youtubers também programam, nem sempre essas pessoas aceitam isso com bons olhos, porque estão totalmente envolvidas nesse processo midiático, um tanto quanto alienante, de pensar que tudo aquilo que os canais do youtuber aí realiza ou faz, que possa necessariamente traduzir em realidade, ou possa ser viável para que qualquer um de nós possamos fazer, né? Não é todo mundo, muito menos crianças e adolescentes, que vai ter a maturidade crítica de entender que há um limite entre aquilo que está sendo realizado e aquilo que realmente eu posso vivenciar na minha vida social, né? Então, em muitos momentos eu vejo essa cultura da trollagem crescer e vejo junto com ela crescer também a intolerância, a violência, né, o bullying e grande parte de desavenças e de brincadeiras de mau gosto, a ponto de, há poucos meses aí atrás, de alguns meses atrás, as escolas terem que fazer uma campanha contra aquela brincadeira da rasteira,
que estava aí matando jovens que batia a nuca no chão, né? E igual a essa tem outras brincadeiras de péssimo gosto, todas elas traduzidas muito semelhantes dentro da cultura da trollagem, né? Então, nós precisamos estar atento a essas questões, porque isso também faz parte dessa composição da sociedade da imagem. Nós temos uma outra imagem aqui interessante, que vai falar da cultura dominada, né, por essa imagem, onde a mídia aí tem um papel fundamental na produção de narrativas que criam um universo de ilusão. A mídia ela cria narrativas ora positivas a favor de um partido ou candidato, e logo logo ela está criando uma outra narrativa desfavorável a esse mesmo candidato, né? E a sociedade, muito pouco cuidadosa e antenada com relação a esses discursos, também compram essas questões da mídia, esses discursos, essas imagens, né? A veiculação ideológica que a mídia, grande parte, faz, né? E uma hora ela está reproduzindo de um jeito, outra hora ela reproduz do mesmo jeito, sem fazer uma crítica de que, se antes aquela mesma mídia, aquele mesmo instrumento, estava sendo utilizado para prejudicar alguém ou para construir uma imagem positiva de um, agora está fazendo o contrário, como é que, por fazer o contrário, estaria atrelado àquele que anteriormente ela destruiu? Ó, ela que destruiu o anterior, ela é que desenvolveu um pensamento a ponto da sociedade, às vezes, até ter uma repulsa com relação a determinados grupos e partidos e ideologias político-partidárias. Aí depois, quando ela critica, as pessoas vêm logo e falam, opa, ela está associada agora, como? Se antes ela ajudou a destruir, não é? Então falta senso crítico, né? Essa produção de narrativa na mídia, ela é sempre extremamente perigosa, porque na grande maioria das vezes ela não vem imbuída de discursos verdadeiros, né? Ela atinge diversas esferas, né? Diversas esferas sociais, ela produz uma realidade à parte, né? Ela produz esse hiperreal que nós estávamos falando sobre ele no slide anterior. Então, há que se tomar muito cuidado, né? Porque a mídia hoje ela tem o mundo nas mãos. A mídia constrói imagens positivas e negativas, ela destrói e ela constrói imagens e discurso. Então, essa cultura da imagem, essa sociedade imagética, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque ela tem envolvido o ser humano em discursos que tira do ser humano a possibilidade real de perceber aquilo que realmente existe e como os fatos realmente são, né? Elas levam o ser humano a entender uma realidade inexistente ou irreal e passa a viver o hiperreal, aquilo que não é a realidade, mas a gente pensa estar vivendo o real numa sociedade criada à parte, numa bolha desenvolvida por um sistema de informações, por algoritmos, né? Algoritmos eletrônicos, cifras eletrônicos, sinais eletrônicos, teias de comunicação digitais que nos encaminham sempre para os mesmos discursos, né, na rede social, e aí a gente pensa que tudo aquilo que a gente está lendo está de acordo com o que eu penso, sem a gente ter a autocrítica de que talvez eu esteja sendo direcionado eletronicamente para ler sempre as mesmas coisas e formando, então, um tipo de pensamento e ideologia com relação a um grupo, com relação a um partido, com relação a um modelo, com relação a uma cultura ou com relação às próprias disciplinas, né? Como as disciplinas humanas sofrem muito com esse relativo preconceito que se desenvolveu com ela nesses últimos anos agora, né? Parece que o professor de humano é sempre aquele que está fazendo lavagem cerebral, é sempre aquele que tem um comportamento ruim, que tem um comportamento ideológico, que está doutrinando aí a mídia. E a mídia pode fazer isso abertamente, né? E a mídia e a propaganda e os discursos ideológicos e aquilo que as redes sociais fazem, isso pode acontecer normalmente. Quer dizer, chamar atenção para que você acorde do sonho não pode, mas os veículos que te alienam cada vez mais podem. Então, é exatamente aí a questão principal que temas como a sociologia, a filosofia, a antropologia querem chamar a nossa atenção para que a gente entenda que há um processo perigoso por detrás desses discursos, né? Tomar aqui uma águazinha, canequinha do Flamengo. Vamos lá, adiante. Então, olha, a sociedade imagética, né?
é aquela que vai dizer para nós o seguinte: olha, o que dá existência, né, só existe nessa sociedade imagética aquilo que eu divulguei, aquilo que apareceu, aquilo que eu mostrei. Aquilo que eu não mostro, ou aquilo que eu não vi na rede social, parece que não existiu. Né? Esse é o efeito dessa sociedade imagética. Né? Um modelo que condiciona a existência à imagem. Né? A necessidade do selfie. Né? O selfie, gente, é o eu mesmo. Né? É um modelo de vida perfeita. A ideia de que eu tenho que repetir aquilo que é a minha própria imagem. E aí eu discordo de tudo aquilo que é diferente de mim. Eu discordo daquele que tem aparência diferente da minha, eu discordo do que tem um discurso diferente do que eu acredito ser o verdadeiro, eu discordo do comportamento ou da cultura que não é aquela que eu estou vivenciando. Basta a gente ver como os chineses, infelizmente, foram aí demonizados nesses últimos tempos em razão da pandemia, sendo aí crucificados, sendo aí acusados, né? Inclusive pessoas que falaram do modo como eles comem, da comida deles, que seria exatamente nesse mau hábito que estaria a causa da pandemia que agora o mundo está vivendo, né? Desconsiderando totalmente aquilo que é a cultura chinesa, né? Do mesmo jeito que para nós pode talvez ser estranho o indivíduo comer caranguejo, por exemplo, você pode ter certeza que para a cultura oriental é extremamente diferente ou até nojento ver o mundo ocidental comer coração de galinha, comer coraçãozinho de frango, comer fígado de frango, né? Então, cada cultura tem a sua composição, deve ser encarada da maneira como ela é construída, respeitada como cultura e como amostra cultural, e evitarmos a prática etnocêntrica, da gente ficar colocando a nossa etnia, a nossa cultura no centro e julgando as outras a partir da nossa. Né? O self tem esse efeito. O self também tende a projetar aquilo que é o eu mesmo, a minha imagem, a minha cultura, a minha verdade, o que eu acredito, o que o meu grupo diz. E aí eu desconsidero todos aqueles que têm imagem diferente, cultura diferente, concepção diferente, ideologia diferente, política diferente, porque o eu mesmo, o self, é extremamente marcante nessa sociedade imagética, a ponto da gente até desenvolver intolerâncias e preconceitos, né? Então, o termômetro crítico, gente, quando a gente recebe as imagens, quando a gente vê a vida divulgada no Instagram, a vida divulgada no Facebook, quando você vê as pessoas vendendo ali, quem dera se todo mundo tivesse essa vida no modelo perfeito, né? As fotos no Facebook, as fotos no Instagram, dá uma falsa ideia de que todo mundo é feliz, só eu que não. Né? Não, todo na praia, nisso, naquilo, em Londres e tal, só eu que não viajo, só eu que não tenho, só eu que não estou feliz. Então, isso gera uma frustração, isso gera uma decepção, né? Isso gera aí uma necessidade de você correr atrás desses planos de degraus para que eu também me identifique com essa vida que é divulgada, né? E é exatamente aí a importância da ciência, da sociologia, né, da filosofia, porque ela vai dizer para nós o seguinte: olha, o termômetro crítico é de quem recebe a imagem, né? Não é o outro necessariamente que tem que parar de postar uma vida perfeita, mas somos nós que recebemos a imagem, que temos que enxergá-la com um olhar crítico, que temos que entender que aquela vida não é uma vida real. Há momentos de felicidade, sim, mas o tempo todo essa pessoa não está vivendo só prazeres, ela também tem dores, ela também perde pessoas, ela também perde emprego, ela também passa por dificuldades, ela também tem limitações, mas isso ninguém gosta de mostrar. A gente mostra só o que é bom, a gente mostra só o que é bonito. Ninguém fica mostrando a decepção. Em geral, ninguém mostra quando está perdendo, né? A gente mostra o que é bom, o que é positivo, o que leva todo mundo a olhar e falar, oh, né? Essa é a necessidade. Então, é importante a gente mostrar que quem tem que ter o senso crítico para receber essa imagem somos nós que recebemos e fazer ali, passar na peneira e entender que não é tudo que é perfeição, né? Não é toda imagem que é uma vida real, não é, nem todo mundo vive aquela vida real, né? Aquela vida é um recorte da vida real, mas ela não é o tempo todo assim, né? As pessoas também têm dificuldades, elas também têm que trabalhar, elas também perdem emprego, elas também têm doença, elas também perdem pessoas e, naturalmente,
a gente precisa ter o senso crítico para entender que a vida de Facebook e de Instagram não é essa vida real para todo mundo, né? Eu pus aqui uma fotozinha do robozinho, essa questão foi até, essa foto caiu no Enem, né, se eu não estou enganado, em 2013, e ela mostra aqui, ó, a NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity, em Marte, né? Olha lá, ele tirou uma selfie dele mesmo, né? Exatamente uma crítica, mostrando a crítica dessa sociedade imagética. Tá certo, gente? Então aí, chegando, vamos já para a conclusão da nossa aula, as mudanças sociológicas de nosso tempo, impacto da mídia e da globalização, né? Nós estamos mostrando como que o mundo globalizado potencializa, como que ele generaliza, como que ele impõe um modelo comum de comportamento, e aqueles que estão fora desse modelo comum midiático vendido, opa, são patinhos feios, né? Estão fora da realidade, estão fora propriamente do meu grupo, sofrem preconceitos e restrições, né? Então a mídia impacta, a mídia condiciona, a mídia quer que todos nós sejamos iguais, pensemos iguais, né? A cultura da imagem e seus valores. Quais valores? Ó, a felicidade, a riqueza e juventude. Então todo mundo precisa ser jovem, né? Há uma necessidade de mostrar ali a juventude, a beleza, a barriga tanquinho, os seios fartos, né? Tudo ali de curvas e tal, tudo muito bonito, né? O idoso é totalmente descartável, o idoso é velho, né? Então é aquilo que não serve mais, exatamente como a gente tende a valorizar e descartar objetos. O que é velho tem que descartar, né? Então o novo tem uma conjugação com juventude, né? Conjugar com aquilo que é viril, com aquilo que tem possibilidades de realização de sonhos, né? A riqueza, né? Que aqui é usada como de uma maneira distorcida, porque riqueza, gente, não é dinheiro, tá? É uma maneira distorcida que o capitalismo criou. Riqueza é vida, riqueza é família, riqueza é amigos, riqueza é plantação, riqueza é produtividade. Isso é riqueza. Dinheiro é diferente de riqueza, tá? E a felicidade, que é esse modelo totalmente midiático de aparecer, de comprar, de estar jovem, bonito, produzindo e vivenciando aquilo que o capitalismo disponibiliza, imagens, né, totalmente reformuladas, né, fazendo com que a gente fique o tempo todo realizando upgrades, né, mudanças e subindo em tecnologia, valorizando simplesmente a aparência, a forma, em detrimento da essência, sem questionar, sem levar ao senso crítico o nosso comportamento, a nossa realidade, aquilo que nós estamos produzindo. O mundo capitalista agora está sofrendo um abalo com essa pandemia, né, de coronavírus, ele está sofrendo um abalo, porque valorizou tanto o econômico, valorizou tanto o lucro, e agora perceberam que tinham que investir em outros aspectos, como saúde, como vida, como dignidade, né? Depois que essa pandemia passar, nem todo mundo vai ter, ou a grande maioria não tem condição de voltar ao consumo, não tem condição de comprar o eletrônico, o carro e tal. Por quê? Porque o dinheiro vai sumir, né? Então investiram muito em alguns aspectos e deixaram de investir naquilo que realmente era riqueza, naquilo que realmente era importante, né? Então a aceleração da história, né, o conflito entre as gerações, há sempre no meu tempo era assim, né? Para o jovem aquilo era coisa ultrapassada, de careta, não, que brega, que careta, e para as gerações aí contemporâneas ou aqueles que viveram o passado, hoje a geração está perdida, ela está alienada, ela é um perigo, o jovem, o que vai ser do mundo, o jovem não se mostra e tal, há críticas duras em relação ao comportamento juvenil, né? Mas, no entanto, não há um reparo daquilo que se deixou de fazer, né? A alienação e a passividade, né? O indivíduo está passivo, o indivíduo está em cima do muro, o indivíduo não se posiciona, quando se posiciona de acordo com aquilo que a mídia vendeu ou que a mídia divulgou, né? Consumismo como fonte de valoração, a felicidade está consumindo, né? Há uma necessidade em consumir para que eu seja feliz. E a incerteza social e econômica, né? A perda de horizontes, a falta de referência, os valores e as virtudes, né, cederam lugar para a marca, para a aparência, para a imagem, para a necessidade de se mostrar, para a riqueza, para o quantitativo, né? Enquanto que a valorização daquilo que realmente é essencial
está ficando sempre para trás, né? Está ficando na tangente social. Então, na caverna, olha, quando o prisioneiro saiu, percebeu a realidade e voltou, ele voltou porque ele fez uma crítica, né? Ele voltou porque ele percebeu que a realidade estava lá fora. Ele volta para tentar libertar os outros. Então, quer dizer, ele tenta mostrar para os que estão prisioneiros que aquilo que eles estão vendo lá, as silhuetas no fundo da caverna, é apenas um recorte do real que está lá fora. Quer dizer, aquilo que vocês estão vendo aí no fundo da parede não é a realidade, é apenas um recorte, é apenas uma sombra, é apenas uma distorção do real, né? E é exatamente assim que a gente vive no mundo pós-moderno, levando uma distorção do real, assimilando valores como valores enquanto não é a essência, né? Colocando em primeiro lugar aspectos extremamente positivos, econômicos, materialistas, midiáticos da aparência, e deixando a desejar aquilo que é a essência, aquilo que é a verdadeira felicidade, aquilo que é a virtude, aquilo que é a verdadeira riqueza, né? Então, olha, para a gente terminando, o mal-estar, né, da cultura pós-moderna é muito mais complexo. Olha, os sintomas subjetivos que pulverizam, né, esse disfarce coletivo, há uma necessidade de mostrar que todos nós estamos bem, né? Esse auto-enganável personagem, né, de Marcello Mastroianni lá no filme italiano, né, que tem esse mesmo nome aí, né? Então, o Freud, quando ele funda, né, a psicanálise, ele funda em cima dessa histeria. Ele funda em cima dessa repressão social e do transtorno. Esse mal-estar pós-moderno é o mesmo nome do filme, né? Em que o Marcello Mastroianni aí fazia o papel principal. Então, expressando na linguagem, né, de um trabalho compulsivo, muitas vezes vendido como se fosse lazer, né? Esse ócio criativo que gera estresse, a perversão, a depressão, a obesidade, a ansiedade, tudo isso são mecanismos fortes, né, gente, daquilo que nós estamos vivenciando aí pelo mundo pós-moderno, tá? O tédio, né? Não tem nada para fazer, então o tempo todo as pessoas estão procurando coisas para fazer, né? Ninguém tem paciência, ninguém espera as coisas acontecer e ninguém tem tempo para ver o pôr do sol, para ver as belezas da natureza, para ver a verdadeira riqueza. Né? O tempo todo nós precisamos preencher o nosso tempo com afazeres, com atividades. Né? E isso está nos deixando eternamente frustrados, tristes, né? Vazios, e, portanto, em cima dessa histeria, né, que o Freud funda aí a psicanálise. Né? Então, nós vivemos uma verdadeira teatralização da vida. Né? É um teatro, é uma coisa que não é real. É uma interpretação para atender prazeres ou para atender a necessidade midiática, né, da sociedade, que exige que a gente tenha isso, que a gente seja isso, que eu viaje para tal lugar, que eu tenha tal carro, tal chuteira, tênis, ou que eu tenha o jogo X, ou que eu moro em tal lugar. Né? Então, essa teatralização é exatamente aquilo que também impulsiona as pessoas a transtornos, e é em cima desse transtorno, dessa histeria, que o Freud funda, né, a sua psicanálise. E aí, então, olha, a fragmentação das linguagens, né, do sujeito, a ausência de historicidade, o ser humano perde a sua história, ele desconectou com a sua história, né, e isso faz com que ele tenha dificuldade de deixar um legado cultural, deixar um legado histórico, deixar um legado daquilo que ele viveu, que a família viveu, né, os pais deixar para os avós, né, exatamente essa fragmentação das linguagens tem permitido que os discursos ideológicos entrem e explique essas lacunas ao bel prazer da mídia, do capitalismo e dos transtornos, né, efetivos que essa pós-modernidade também representa para nós. Né? E por fim está aí, olha, a separação do tempo e espaço é essencial, então, para entender a fase atual que nós estamos vivendo. O telefone celular é um golpe, né, de misericórdia simbólico na dependência em relação ao espaço, porque parece que ele encurta tudo, né, em frações, milésimos de segundo a gente já está comunicando com o outro lado. Aconteceu uma coisa ali, de repente, antes de você sair do lugar, já está a mídia toda lá na porta, de tanto que a coisa já correu. Né? É exatamente isso, né? Reduz o tempo, o espaço, encurta a distância,
torna as informações rapidamente aceleradas rapidamente, né? Pode-se, então, estar distante e próximo ao mesmo tempo. O tempo é mais central que espaço, quer dizer, tudo está em torno da perda de tempo, da ganha de tempo, do que eu vou fazer com o meu tempo, de aproveitar melhor o tempo, de não deixar o tempo passar, né? E é exatamente aí as referências que esse mundo pós-moderno e a sociedade da imagem vai traduzir para nós, tá? E o último, tá aí, ó, se o consumo é um dos elementos estruturantes das relações sociais e das identidades, não se limita apenas ao que habitualmente denominamos como espera do consumo. O consumo, gente, ele traduziu em comportamento, ele traduziu em troca, né? Hoje a gente consome não só bens materiais, a gente consome amizade, a gente consome casamento, a gente consome produto, a gente consome ideologia, a gente consome interesses, né? Então, o consumo hoje ele faz parte dessa estrutura, né, de relações sociais que vão sendo compostas cada vez mais utilitaristas, né, em que eu tenho que utilizar o outro, em que eu tenho que usar enquanto aquilo é útil para mim. Eu gosto da matéria se ela me traduzir em resultado prático. Para que eu tenho que estudar isso se eu não vou usar para nada? Para que serve? Para que adianta estudar filosofia? Então, há sempre, vocês estão entendendo como que encaixa esse discurso no mundo pós-moderno? Quer dizer, uma necessidade da gente só valorizar aquilo que supostamente foi incutido na minha cabeça como importante, como necessário. Então, exatas, natureza, engenharias e tal, né, medicina, há cursos que são totalmente vendidos como importantes e necessários, enquanto que há outros que são totalmente descartáveis, né, desnecessários, e é exatamente porque não tem uma relação monetária, não ganha muito dinheiro, né? Aliás, ciência, pesquisa e tudo tem sido cada vez mais sucateado e desvalorizado ultimamente, sobretudo no Brasil, né? E isso é motivo da gente entristecer, porque mostra que o mundo pós-moderno tem traduzido em alguns elementos muito mais aspectos negativos do que positivos. Tá bom, gente? Passei da conta com o meu vídeo, foi muito bom estar com vocês. Junto com essa aula vai ter exercícios, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima. Muito obrigado, muito agradecido de estar comigo.